O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Que é seu povo. porque ao seu povo visitou e libertou. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos nos sentar. Que alegria ver essa igreja lotada. Muito bom. Lembrando que tem um lugar lá em cima também, viu? Vocês podem subir pela escadinha. Quem não tiver acomodado, não é? Aqui, graças a Deus, somos muitos. E que calor nesse dia em São Paulo, não é, gente? Meu Deus. Muito quente. Em muitos outros lugares também, não é? Fez calor, acompanhei hoje o jornal, a meteorologia. Mas mais importante é que nosso coração esteja aquecido pela força da fé, pela ação do Espírito Santo, para que nós, em Deus, saibamos lidar com a nossa vida, saibamos desatar os nós existentes na nossa história. Meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia que se passa, eu me convenço que a felicidade não é uma obra do acaso. Ela é fruto de uma decisão. A gente se torna feliz na vida quando nós nos decidimos a não deixar a vida nos levar, a não deixar que os fatos, que as perdas, que as angústias, quem sabe os sofrimentos, as mágoas nos dominem. Porque tem gente que justifica tanto, não é? Ai, aconteceu isso na minha vida e agora vai ser assim. Ai, padre, eu tenho uma mágoa no coração, eu tenho um sofrimento, eu tenho uma traição, eu coleciono histórias complicadas dentro de mim, Padre Adriano. Mas meu irmão e minha irmã, muitas vezes você não pode exercer um domínio sobre aquilo que te aconteceu, porque nem tudo depende da gente, não é? Às vezes você não pode exercer um concreto domínio sobre as realidades que visitaram a sua história até então. Mas você pode escolher a partir de hoje o melhor jeito de direcionar essas coisas que te aconteceram ou que estão acontecendo, a fim de não deixar que elas te dominem, e principalmente quando são realidades negativas, quando são mágoas, quando são episódios complicados, de rompimentos relacionais, rompimentos de relacionamentos de maneira abrupta, de maneira traumática. Já percebeu às vezes quantos
relacionamentos, quantas coisas acabam na vida da gente de maneira traumática, deixando ali consequências, histórias tristes para se contar. Contudo, mais uma vez eu digo, a felicidade, a realização humana, a salvação também é fruto de uma decisão. Ou você e eu nos decidimos por viver bem, ou nós ficaremos eternamente como reféns dos nossos sofrimentos, reféns das coisas que aconteceram, reféns das pessoas que nos magoaram. Hoje, até mesmo rezando, preparando aqui essa homilia, essa missa, eu lia um artigo de um psicanalista brasileiro, muito respeitado, muito bom, uma entrevista que ele concedeu ao jornal o Globo, que ele estava falando sobre a temática do perdão, em especial sobre esse tema sobre o qual nós estamos discorrendo hoje, a vitória sobre a ira, a atitude de perdoar o outro como um pressuposto para que nós sejamos curados, para que nós sejamos libertos, para que nós vivamos bem. E esse psicanalista trouxe o relato de uma mulher, uma jovem esposa que foi traída, de maneira assim toda traição é desagradável, né? Mas a traição, as circunstâncias nas quais aconteceram a traição na vida daquela mulher, foram muito trágicas, muito humilhantes. E essa mulher foi paciente dele por muito tempo. E essa mulher, em virtude, ele disse, né, como especialista, não é o padre que está dizendo, essa mulher, em virtude da mágoa acumulada, também, né, tendo como força motriz ali, impulsionadora a mágoa, ela adquiriu uma tuberculose, ficou doente. E o psicanalista disse que essa doença dela tinha uma raiz psicossomática. Eu vou falar sobre isso num dos dias aqui, dessas 8 semanas. Mas que essa mulher sofreu muito doente, chegou ao fundo do poço, emagreceu muito. Aí chegou um dia que ela procurou o psicanalista e disse para ele: eu me decidi a perdoar o meu marido, não por causa dele somente, mas por causa de mim, para que eu viva feliz, porque essa mágoa está me matando. Aí o psicanalista concluiu esse artigo da entrevista dizendo: nossa, ali valeu todo o meu trabalho de anos que ele já tinha com a mulher, porque ela entendeu, não que o perdão agora vai ser somente uma atitude egoísta, eu perdoo só para o meu benefício. Não é isso, você perdoa, o outro também é atingido, mas o maior beneficiado, gente, quando nós perdoamos, somos nós mesmos. Os maiores beneficiados do ponto de vista psíquico, emocional, afetivo, relacional. Quantas vezes nós ficamos aprisionados a situações do passado, a fatos que já aconteceram. A leitura de hoje, a primeira leitura, assim como a leitura da segunda passada, hoje a carta de São Paulo aos Romanos, a leitura fala, mais uma vez, do projeto lindo que Deus tem para nós. Projeto de amor, projeto de felicidade, de salvação. Filho, filha, você não é, mais uma vez eu digo, como disse na segunda passada, você não é uma obra do acaso. Deus ama muito você, você que está em casa, você que está aqui, independente das circunstâncias nas quais a sua vida esteja hoje estacionada, independente das perdas que você teve, dos sims que a vida te deu, ou dos nãos que a vida te deu, Deus te ama muito. Ele tem um projeto lindo para a sua história, projeto de libertação, de vida nova, de salvação, projeto de transformação. Mas filho, filha, muitas vezes nós vamos precisar, como eu dizia também na segunda passada, retirar os impedimentos para que esse projeto de Deus aconteça na nossa vida, se encarne nas realidades que compõem a nossa história. Quantos impedimentos, gente! Existem circunstâncias que só nós poderemos fazer, e dentre esses impedimentos, para que o projeto de Deus de fato se concretize na nossa história, uma das maiores barreiras é a mágoa, é o ódio, é o ressentimento, são as pessoas que nós vamos sepultando dentro de nós em virtude da mágoa e dos ressentimentos. E nós vamos matando essas pessoas dentro de nós, mas não se esqueça que sempre quem mata morre um pouco, morre junto. Vai morrendo junto ali, e nós vamos ficando sepultados nas situações do passado. Por isso que eu fiquei feliz quando eu encontrei essa entrevista desse psicanalista, que a partir do instrumental da ciência, não é? Um homem da ciência, mas que dizia
que concluiu aquilo que Jesus dizia tanto tempo atrás, a importância que o perdão tem para que nós tenhamos saúde emocional. Olha, tem até uma frase muito bonita, que eu mesmo, a partir dessa reflexão, fui criando, fui pensando, não é? E ali, emoldurando, que eu queria partilhar com você. Perdoar significa não guardar o mal para viver em comunhão somente com aquilo que é belo e saudável. Você pode repetir isso comigo? Perdoar. Não jantou não? Mais forte. Perdoar significa não guardar o mal para viver em comunhão somente com aquilo que é belo e saudável. Essa frase, no meu ponto de vista, sintetiza o benefício do perdão. Perdoar é escolher não guardar o mal. É escolher não guardar o mal, porque quando a gente guarda o mal, é que nem aquela dispensa que tem na sua casa, ou aquele quartinho da bagunça, não é? A gente sempre acaba tendo um quartinho da bagunça em casa. Na casa dos meus pais, eu me recordo do quartinho da bagunça. De geladeira a pneu de caminhão tinha dentro daquele quartinho, não é? E nós também temos o quartinho da bagunça às vezes na nossa casa. E o que é pior, muitas vezes nós fazemos o nosso coração o quartinho da bagunça, guardando coisas nocivas dentro de nós, guardando mágoas, guardando ressentimentos. O que hoje existe no quarto do seu coração, no cômodo do seu coração, filho, filha? O que você tem guardado, o que você tem alimentado dentro de você? Perdoar significa escolher, decidir não guardar o mal, não guardar o mal, para viver em comunhão somente com aquilo que é bom e belo, saudável. O projeto de Deus não se concretiza às vezes na nossa vida, porque o nosso coração, a nossa despensa interior está cheia de tantas parafernálias, de tantos bagulhos, é mágoa, ressentimento, é lembrança. E digo o que eu já disse aqui: esquecer não é perdoar. Às vezes a gente fala, eu esqueci, padre. Nós falamos, eu esqueci, já passou, mas você resolveu dentro de você? Ah, padre, a pessoa nem lembra mais do que aconteceu. Mas se você lembra, porque quem bate esquece, né? Como diz o ditado, quem bate esquece com mais facilidade, né? Mas quem apanha lembra mais. Acaba ficando as marcas no rosto, no corpo, nas emoções, nos afetos. Pode ser que você ache que a pessoa já não lembra, mas se você lembra, você precisa pedir a Deus a graça de perdoar. Porque, gente, como diz a primeira leitura, você viu que a primeira leitura, no último versículo, termina com o verbo justificar. Cristo, com o seu perdão, com a sua doação na cruz, com a sua morte, com a sua ressurreição, Ele veio nos justificar. Cristo nos justifica. Mas esse verbo justificar, você percebeu a conotação que ele tem no nosso tempo? Uma conotação pejorativa. O que é justificar? É apresentar desculpas. É justificar os próprios erros. Não, eu vou justificar os meus erros. Vou dar uma desculpa para dizer que é errado, que é certo aquilo que é errado. Só que Jesus, a palavra, nessa primeira leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, não está falando dessa justificação, que é justificar os próprios erros e justificar os erros dos outros. Porque tem gente que acha que perdoar é justificar o erro do outro. Ah não, padre, eu vou justificar, não é, o erro do meu marido, vou justificar o erro do meu pai. Isso é uma mentira. Não é essa a justificação que Deus quer. Não é colocar um pano quente no que aconteceu, não. Perdoar não é colocar um pano quente definitivamente, não é. O perdão é uma atitude muito mais profunda e muito mais inteligente. Jesus nos justificou com o seu perdão e com o seu amor, com a sua doação, morte e ressurreição. E nós somos justificados por Ele. Somos justificados, esse tema que São Paulo fala tanto, da justificação. O que diz a primeira leitura? Nós somos justificados como Abraão, através da nossa fé. E existe um ato de fé mais profundo do que o perdão, gente? Existe um ato de fé mais profundo do que perdoar alguém que te magoou, alguém que te fez o mal, que te traiu, que te feriu, que abusou da sua confiança? Quantas histórias que eu não escuto, amigas, isso acontece demais, infelizmente, né? Ai, padre, eu tinha uma amiga que frequentava tanto a minha casa,
Você nem acredita o que aconteceu. Foi embora com meu marido. Eu já ouvi muitas histórias assim. Acontece. Por isso que eu acho que tem coisa que tem que ser muito definida, né? Mulher casada vai ficar levando a amiga mais nova em casa. Tá arranjando sarna para se coçar, né? Mas tem gente que parece que gosta, né? Só a hora que acontece, fala, ai padre, eu nunca imaginava. Fala, só você, sua abençoada. Porque a rua inteira já imaginava o que ia acontecer, não é? Então é lógico, tem atitudes através das quais a gente tem que ter prudência. Diante das quais, aliás, a gente tem que ter prudência. Fechar algumas portas, não ficar dando sopa para que o mal aconteça, né? Mas não é de quantas histórias eu escuto de amigos que foram traídos por amigos, sócios, gente. Esses dias eu escutava a história de uma pessoa que tinha uma sociedade, um amicíssimo do sócio. Aí esse rapaz morreu, o sócio passou, como diz no vulgar, né, passou a perna na esposa e pegou todos os bens que eram do seu sócio, deixou a esposa do seu sócio falecido passando fome. E essa esposa me dizia, padre, não é fácil lidar com isso. Irmãos, gente, que traem irmão por causa de dinheiro, por causa de herança. É fácil lidar com a mágoa? Não é. Mas o maior beneficiado quando a gente perdoa somos nós mesmos. E eu dizia que perdoar não é justificar, né? Eu estava lendo esse artigo desse mesmo psicanalista ainda hoje, concedido ao jornal O Globo. E nesse artigo ele dizia que as pessoas erram muito porque as pessoas acham que tem que perdoar o ato da pessoa. Mas a gente não perdoa o ato, a gente perdoa a pessoa. Porque se você perdoar o ato que a pessoa fez errado, você vai estar dizendo para ela que é isso mesmo, está certo, está justificando o erro dela para ela cometer de novo. Não, o ato o ato não deve ser perdoado, mas a pessoa que cometeu o ato. Perdoar é querer entender, é buscar entender a história da pessoa. O que levou aquela pessoa àquele ato? Como foi a história de vida dela? Quais são as carências que ela coleciona, as feridas, as marcas, as mágoas, os insucessos, as frustrações? Perdoar, você não vai perdoar o ato, mais uma vez eu digo. A traição em si mesma é sempre um ato hediondo. O falar mal, o matar alguém é sempre um ato hediondo. Você não perdoa o ato, dizia esse psicanalista, e eu concordo. Você perdoa a pessoa, que infelizmente, em uma atitude ruim, desordenada, cometeu aquele ato errado. Você perdoa a pessoa, o ser humano. E muitas vezes, outra coisa que esse psicanalista falava, e que eu concordo também em número, gênero e grau, que você não justifica o erro da pessoa, você perdoa a pessoa e não o ato. E é preciso deixar claro para a pessoa, olha, eu perdoo você, o ser humano que está aí, mas o que você fez foi errado. Porque tem gente que fala, padre, eu não vou perdoar porque eu acho que perdoar é dizer para a pessoa que ela está certa enquanto ela está errada. Mas não é isso, filho, filha. Você não vai dizer que é certo o que é errado, não é isso. O que é ato errado é um ato errado. E é preciso reconhecer, eu perdoo a pessoa, não o ato. Mas perdoar a pessoa significa agir com caridade, com compreensão. Cada ser humano tem uma história, gente, a contar, a partilhar. E isso também não para justificar, mas quando você procura entender o outro. Eu gosto tanto de escutar a história das pessoas, pena que eu não tenho muito tempo. Mas é tão gostoso quando você escuta a história, por exemplo, de uma pessoa que você convive no trabalho. Esses dias eu escutava a história de uma pessoa que é muito próxima, que é até próxima da Canção Nova, uma amiga, e um amigo também, um casal. E ouvindo a história de vida deles, o percurso que na vida eles trilharam, a história de família de cada um, as perdas, os sofrimentos, as humilhações que cada um viveu, eu pude entender no hoje muitas das atitudes desses irmãos e dessas irmãs, desse irmão e dessa irmã, aliás. Porque quando você perdoa de coração, o perdão é um ato de fé, quando você se decide, principalmente por amor a Deus, é isso que justifica, o ato de fé por amor a Deus, como diz São Paulo na primeira leitura. Quando você se decide a perdoar, você se decide, nesse ato de fé também, a entender o ser humano que está por trás daquele erro. Porque os erros não nos definem, gente. O erro que você cometeu não define você. Por isso que é difícil você usar certos substantivos para rotular as pessoas. Ou certos adjetivos, né, no sentido negativo, pejorativo. Porque você
Muitas vezes a gente coloca peso sobre o outro. Aquele lá é um mentiroso, aquele lá é um drogado, aquele lá é um ladrão. É lógico, infelizmente tem pessoas que se entregam a atos ruins, mas tem um ser humano ali por trás, que precisa ser amado, que precisamos lutar por ele. Perdoar é não desistir do outro, é não desistir daquela pessoa, nem que aquela pessoa não fique do seu lado, nem que ela nunca fale o que você quer ouvir, mas lute por ela, para que ela se torne uma pessoa melhor, mais feliz, para que ela encontre a salvação em Deus. Porque, gente, como dizia o grande teólogo Karl Rahner, o perdão está diretamente ligado à salvação. Sem perdão, Jesus também disse no Evangelho, ninguém pode ser salvo. E salvo, essa categoria, salvação, ela não é somente uma realidade para depois da morte, não. A salvação começa aqui. E salvação também é sinônimo de qualidade de vida. Quando você está com as suas emoções salvas, redimidas, justificadas por Cristo, através do sangue dele derramado na cruz e através também do perdão liberado, você vive melhor, você tem mais paz, você tem mais quietude interior. Agora a pessoa magoada, ela está sempre armada, ela está sempre esperando o pior das pessoas, ela está sempre decepcionada, sempre achando que ninguém vai acolhê-la e amá-la. Que a decepção, gente, que é fruto da mágoa, ela nos torna pessoas fechadas a muitos processos de felicidade que podem se inaugurar na nossa vida. Porque a pessoa decepcionada, ela não se lança num relacionamento, numa amizade, ela está sempre na defensiva, está sempre com medo. Mas é preciso retirar esse impedimento do perdão, filho, filha, nesta noite. É preciso se decidir com um ato de fé que te justificará a perdoar. Perdoar as pessoas que te ofenderam. As maiores mágoas começam às vezes na nossa família. É preciso aprender a resolver as coisas com as pessoas, conversar. Às vezes a gente não tem o hábito de dialogar. Gente, mas você sabia que até esse próprio psicanalista trazia isso no artigo que eu li hoje, que quando a pessoa não resolve, por exemplo, a esposa que sofreu a traição, ou o esposo, ela pode se decidir a perdoar, mas ela precisa conversar, dialogar sobre aquilo com o marido, tentar conversar sobre aquilo, resolver, dizendo o que está dentro dela. Eu sei que nem sempre é fácil, viu, gente? Eu sei que a vida é complexa, existem vários temperamentos, né? Nem todo mundo está aberto ao diálogo, mas enfim, esse seria o ideal. Porque senão, a pessoa de vítima se torna algoz, se torna um agressor, porque vai ficar a vida inteira jogando aquilo na cara do marido. Aí o marido, que era o culpado, se torna a vítima, porque fica uma pressão tão grande na cabeça dele. Então é preciso conversar, resolver. Nós infelizmente fomos infectados muitas vezes por aquele bichinho do respeito humano. Temos vergonha de falar as coisas para as pessoas. Falamos das pessoas e muitas vezes não para as pessoas, para as pessoas. É preciso chamar as pessoas, chamar seu marido, ter uma conversa de adulto, de adulta, falando o que te feriu, perguntando o que você quer entender, que às vezes não está zerado dentro de você, não está tranquilo, para depois colocar um ponto final e não se falar mais nisso. Mas às vezes a gente não quer mexer nas mágoas com medo do conflito, né? Gente, quem quer ser feliz não pode ter medo do conflito, não. O conflito é necessário para o amadurecimento. Agora, quem nega o conflito e a ferida, carrega a ferida dentro do coração eternamente e ela cresce cada vez mais. Mas às vezes nós somos tão covardes e vamos nos encolhendo e não falamos das coisas que nos machucam. Deus hoje quer tocar aí, filho, filha. Quer te dar coragem para resolver o que você precisa resolver. Quem sabe é com a sua mãe. Quantas filhas que tem um relacionamento dificílimo com a própria mãe, com o próprio pai, com os irmãos. Tenha coragem de chamar essa pessoa para conversar. Peça a Deus sabedoria, é lógico. Use a caridade para falar ali, não é? Não é para você chamar para jogar toda a lavagem nela de uma vez para sempre. Não. Você vai chamar para conversar com sabedoria, para conversar com caridade. Mas é preciso, gente, tocar sim nas feridas em alguns momentos. Quantos casais, gente, não são felizes, aliás, porque o casamento acaba sendo o encontro de dois feridentos. Uma esposa que traz uma história machucada e um esposo que traz uma história de rejeição, de inferioridade. Como é que vai ser feliz? Vão ser felizes esses dois? É preciso mexer nas feridas, deixar Deus tocar, deixar Deus curar.
não ter medo de conversar sobre o que é preciso conversar. E mais do que isso, para que nós consigamos a cura através do perdão, como diz o Evangelho de hoje, nós precisamos saber a bem administrar as posses que nós temos, o dinheiro. Voltando a esse assunto, você viu o que Jesus falou no Evangelho? Preste atenção. Jesus disse que aquele homem insensato, aquele homem louco, que construiu um celeiro enorme para guardar sua fortuna, e à noite Jesus disse: nesta noite pedirão conta da sua vida, nesta noite você vai morrer. E aí? Gente, as pessoas desprezam tanto isso. As pessoas só querem viver uma vida pragmática hoje. Eu quero ter dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Quantas pessoas brigam com a família? Quantos irmãos não se falam por causa de herança e de dinheiro? O Papa Francisco hoje na missa de manhã dizia: o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, quando ele é desordenado, ele destrói a pessoa e destrói a família. Gente, o dinheiro é uma bênção, se você souber o utilizar. Quantas coisas boas você pode fazer com dinheiro, mas se você se torna possuído pelo dinheiro e não o possui, ele estraga a tua vida. É você que tem que possuir o dinheiro e não ele possuir você. É você que tem que possuir as posses e não elas determinarem o rumo da sua vida. Mas agora tem gente que nutre a ilusão de que com dinheiro pode comprar tudo. Compra estima, compra um cabelo mais bonito, aquelas mechas poderosas, faz aquela progressiva, não é, mulherada? Faz as unhas e anda naquele carro bonitão. E tem gente que ainda fala: você viu o que o dinheiro faz? A mulher parecia um dragão, cuspia fogo, cabelo feio, agora está parecendo uma princesa. Quanta gente está parecendo princesa por fora, mas por dentro está cheio de podridão, cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de raiva, cheio de inveja, de ciúme. Do que adianta tudo isso? E aqui eu não estou depreciando o ato de se arrumar, não. Se arrumem mesmo, mulheres. Vocês fazem um bem, não é? Se arrumem, cuidem de vocês, homens também. Isso é bonito, uma pessoa que sabe ter um equilibrado senso de amor próprio. Isso é lindo. Mas é preciso saber possuir o dinheiro, não deixando que ele te possua. Quantas mágoas já não começaram na nossa família por causa de dinheiro, por causa de bens? Quantas brigas já não começaram no casamento por causa de dinheiro? Porque a mulher quer comprar isso, o homem quer comprar aquilo. O homem gasta demais, ou a mulher gasta demais, não é? Tem aqui, eu lembro de uma piada. O cara chegou para o gerente do banco dele, uma segunda-feira de manhã, e falou: gerente, você viu? O time ganhou ontem, você viu o Campeonato Brasileiro, a rodada, não sei o que tem, aquela conversa básica de futebol, né? Aí depois de um tempo o cliente falou para o gerente do banco: seu gerente, você não acredita que roubaram o meu cartão de crédito fazem 3 meses? Aí o gerente olhou para ele e falou: você está doido? 3 meses e você não registrou uma queixa, não trouxe um boletim de ocorrência? Eu poderia ter já bloqueado o seu cartão. Aí o cliente chegou bem no ouvido do gerente e falou: não, seu gerente, eu tenho acompanhado, está gastando menos que a minha mulher, tá bom. Estava deixando o cartão com o ladrão que estava gastando menos que a mulher, né? Cruel, meu amigo, acontece por aí. Ou vice-versa, né? Às vezes a gente bota a culpa nas mulheres, mas eu conheço tantas mulheres equilibradas do ponto de vista financeiro, e os homens que são gastadores. Enfim, o dinheiro pode ser uma fonte de bem, mas também uma fonte de mal se você não souber administrar. Gente, as coisas têm na nossa vida o valor que a gente dá. Se o dinheiro está em primeiro lugar na sua vida, é ele que vai conduzir a sua vida, te levando para lugares que você não deve ir e que não vão te fazer feliz. Agora, se você tem uma hierarquia definida, madura das coisas na sua vida, o dinheiro vai te ajudar, te auxiliar a ser alguém melhor. Na sua família, com seus filhos. Tem pai que não pergunta para o filho onde você está, onde você foi, você está bem. Pergunta assim: quanto você gastou? Não gasta demais, menino. Se preocupe, é lógico. Você que é pai, mãe, você tem conta para pagar. A gente tem aqui em São Paulo mesmo, um custo de vida tão alto.
gente não pode ser alheio, ingênuo. Mas filho, filha, valorize em primeiro lugar as pessoas, não as coisas. Valorize em primeiro lugar a Deus, não somente as posses. Se você tiver uma confiança absoluta em Deus, Ele vai te dar todo o restante que é necessário para a sua vida. Você que está vivendo um momento de aflição, de dificuldade no seu casamento, você que está desempregado, você que não vê sentido para a sua vida, entregue a sua vida para Deus, é o melhor investimento que você faz. Diante desse evangelho eu te pergunto, qual é a sua riqueza? O que é que você mais valoriza na vida? Meu irmão, minha irmã, enquanto a sua maior riqueza não for Deus, não estiver em Deus, tudo vai ser opaco, tudo vai ser sem sentido na sua vida. Você se engana com futilidades, e as futilidades desse mês, no mês que vem, já não valem mais. Por isso que nós vivemos o império do capitalismo, do consumismo no nosso tempo, porque as pessoas precisam de subterfúgios ali para preencher o vazio do coração, que só pode ser preenchido por Deus. Mas às vezes a nossa riqueza é o dinheiro, e o que é pior, às vezes a nossa riqueza está nos nossos sentimentos feridos. Quantas pessoas, gente, cultuam as mágoas no coração, os ressentimentos? Eu não vou perdoar, padre, eu não quero me libertar desse sentimento, aquela pessoa me ofendeu muito. Quem sabe, como eu disse, é o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seu filho, a sua filha. Você está fazendo disso a sua riqueza. O que é riqueza para você? O que é riqueza? Hoje em dia no capitalismo se fala muito que o risco calculado, não é? É o segredo do êxito. A empresa tem que ter um risco ali calculado, não exceder a receita, não correr um risco além do cálculo. Para você ser feliz em Deus, o seu risco não tem que ser calculado. Você tem que apostar tudo nele, fazendo o que Ele pede para ser feliz. É nos mandamentos de Deus, como diz o Salmo, que está a felicidade e a alegria, a realização para o seu, para o meu, para o nosso coração. E Deus nos manda, nos ordena perdoar, para que nós sejamos felizes, para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que nós nos tornemos pessoas que têm emoções saudáveis. Gente, quantas pessoas como sacerdote eu encontro, homens e mulheres com corpos, sarados. A pessoa já chega assim, né? Geralmente quem tem sarado gosta de roupa curtinha, né? Para mostrar o músculo. Você vê o corpo sarado, mas o coração tão machucado, emoções tão feridas, uma história de vida tão triste, e mentindo para si mesmo, e escondendo as próprias feridas. Até quando? Filho, filha, nesta noite, você que está aqui, você que nos acompanha em casa, através da TV Canção Nova, nesta noite Deus quer tocar suas feridas mais profundas. Deus quer colocar as coisas em ordem dentro de você. Deus quer, de fato, realizar uma hierarquia madura das coisas dentro de você, na qual Ele é o primeiro, depois as pessoas, depois as coisas. Deus quer tocar suas feridas. Você que teve uma história difícil com seu pai, com a sua mãe, você que quem sabe não teve pai e mãe, que cresceu com uma revolta no coração por não se sentir amado, amada. Você que é revoltado com Deus por causa da sua aparência, por causa da sua condição financeira, por causa de alguma deficiência que você traga no corpo. Você que foi traído, traída. Você que perdeu algum membro da família assassinado. Que dor, gente, perder alguém da família assassinado. Eu li o artigo também da psicanálise que falava sobre isso hoje. Mas Deus quer tocar suas feridas, filho, filha, para que você não morra com aqueles que já morreram, porque Ele quer te ressuscitar nessa noite. Ele quer que você seja feliz. Ele quer tocar suas feridas mais profundas nessa noite. Não é fácil deixar Deus tocar as nossas feridas, mas é preciso. Aquela dor que existe dentro do seu coração, que não tem nem nome. Você já percebeu que existem dores que não tem nome? Elas doem. Quem sabe aquela rejeição profunda, aquela dor de não se sentir amado, amada, se sentir usado, abusado, de estar vivendo um sofrimento no serviço, estar sendo humilhado, humilhada, ou estar numa posição de autoridade e não estar dando conta de administrar tantas coisas. Deus quer tocar suas feridas mais profundas hoje, quer curar o seu coração, quer retirar as mágoas que estão dentro de você.
Tem coisas que eu sei, que só de você pensar doem. Dói no seu coração, dói nas suas emoções, dói nos seus afetos. Mas filho, filha, não esconda não. Deixa o Pai tocar nessa noite, porque Ele ama você e te quer feliz. Deus te ama muito. Vamos ficar em pé? Você acredita nesse projeto de amor de Deus para a sua vida? Então aplauda esse amor de Deus que te escolheu, que já está agindo, que já está operando no seu coração. Quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Escute primeiro essa canção, mesmo se você souber cantar. Escute primeiro. Escute e deixe Deus falar no seu coração. Principalmente você que tem acumulado tristezas, ou você que está feliz, mas que sente que precisa ser tocado por Deus em algumas áreas, tocada. Escute essa canção, deixa Ele falar ao seu coração. Também você que está em casa. Senhor, estou neste momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me. Escute com atenção. E lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me. E lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus enxuga as minhas lágrimas de dor.